Cherries, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um EP. E esse é o EP. Até choveu hoje, porque tava difícil, né? Exatamente. É outra, assim, são outras sumidades que a gente tá tentando há mais de um ano trazer aqui, né? Acho que uns 2 anos a gente tá tentando. A agenda é assim, todo mundo quer esses dois em todos os lugares, porque eles transbordam amor. No oferecimento de Ega Finanças e No Gender Wear, inclusive... Já chegou o verão, calor no coração, né, Natami Cherries? Verão, Natal, Ano Novo, tiver, né, aquela preparação do lookinho, corram lá, porque vocês só perguntam pra gente, onde que é a roupa de vocês? Vamos lá. Corre, @NoGenderWear. Ó, buckets a partir de R$29,90. Nem vou falar o resto, senão vocês vão sair correndo daqui e vão correndo pra lá. E não, vocês precisam aproveitar, porque como eu disse, onde esses dois chegam, vira passarela, porque eles são tão lindos, né, Natami Cherries? Eu falei, a primeira vez que eu encontrei, eu falei, vocês são bonitos nas redes sociais, mas pessoalmente... Pelo amor de Deus, Vral. Chuva de beleza e amor, que esses dois transbordam, com certeza. Eles fazem a diferença por onde eles passam, eu tenho certeza. Conhecendo essa história mais a fundo, vocês vão se apaixonar. Churonades, recebam com tapetes coloridos. Muita salva de palmas, muitos gritos, muitos emojis. Eles, senhoras e senhores, no Nativa Cast, Natami Cherries, Érica e Beto. Sensacional, sejam bem-vindos! Muito obrigado, gente. Que recepção calorosa e amorosa. Vocês merecem, né? Obrigada pelo convite. Demoramos mais, chegamos, já que São Paulo é um caos, né, gente? Ainda mais dia de chuva. Menino, quem cruzou a cidade pra estar aqui, com todo prazer. Obrigado pelo convite. Pelo amor de Deus. Estava ansioso por esse dia. Nós estávamos Deu certo. A gente estava aqui, será que Noah vem? Será que ele vem? Será que ele vem? Mas não dava, né, gente? Ele fez muitos cálculos matemáticos, a gente pensou, eu acho que não vai dar certo ele, porque ele vai ficar fazendo bagunça, a gente não ia conseguir conversar direito. Ele aqui na mesa, Ele agora começar a gritar. Já. Sim, ele começa a gritar do nada, eu ouço é o jeito dele conversar, daí ele grita, né? Ele descobriu a voz dele agora, aí já era. É verdade, ele deve ter escutado e deve ter ficado todo feliz, né? Que barato. Sim, pelo histórico, porque o bichinho é baladeiro, já desde que nasceu, né, gente? Acompanhando papai e mamãe, né? A gente leva ele pra vários lugares e, tipo, sempre, desde pequenininho, assim, ele tá com 7 meses hoje. Mas aonde a gente consegue, obviamente não qualquer lugar, né? Um lugar seguro, confortável, assim, que dê pra... E ele fica tranquilo, ele dorme, a gente bota ele no carrinho dele, ele não dá trabalho nenhum. Ai, a gente visitou até de garota. É verdade, coisa mais linda do mundo. Gente, sejam bem-vindos mais uma vez. Que delícia. Obrigado. Vocês que estão aí do outro lado, aproveitem muito, curtam, comentem, mandem para todo mundo, porque realmente é uma história que faz toda a diferença. Vocês fazem a diferença no mundo. Então, primeiro, obrigada por vocês compartilharem a história, tantas coisas. Érica, que eu tava conversando, compartilha da transição, que eu fiquei chocada que faz pouco tempo. A mulher, gente, eu falo, eu já peguei 300 dicas com ela, porque total. Ou mulher que sabe uns truques, gente, que deixa qualquer um com aquele upgrade de beleza. Deixar a beleza mais bonita ainda. Então eu quero saber tudo, mas eu acho que a pergunta ícone que todo mundo quer saber é, primeiro, como eles se conheceram, né? Como eles se conheceram. A gente sempre gosta de começar do começo, tipo infância e tal. Mas como vocês se conheceram, em primeiro lugar? Pelo famoso Instagram. Sério? O Tindigram. Tindigram. Eu nunca me dei bem com o Tinder, tá? Esses aplicativos de encontro, nunca consegui nada. Agora, no Instagram, a gente se conheceu por lá, começamos... Eu comentei, né? Um story seu. Eu tinha feito um story. E aí ele foi lá, comentou um story dançando. Acho que eu comentei o famoso foguinho. E daí ela respondeu e já era. A gente começou a conversar. Ela tava no Rio nessa época. Tava morando lá no Rio de Janeiro? Tava em temporada lá. E daí a gente, tipo, começou a conversar muito, assim, a afinidade começou a bater muito. Que top. E tipo, já virava uma coisa assim, eu fechava a hamburgueria meia-noite, então da meia-noite até 3, 4 horas da manhã a gente tava online. Fazia videochamada, aí ficava horas no telefone. Aí tipo, ficou o quê? Quanto tempo? Uns 2 meses, assim, conversando. Foi. E daí, no dia que eu cheguei em São Paulo, que eu voltei pra São Paulo... Gente, te juro, eu só deixei a mala em casa. Deixei a mala em casa, deixei a chave do apartamento com a minha amiga, falei, cuida do cachorro, que eu tô indo ali. Ali aonde? Vou conhecer um menino ali. Fui pra casa dele, passei o final de semana na casa Direto pra dele. minha casa ela foi. Eu fechei a hamburgueria, eu fechava meia-noite, mas eu saí de lá 1 hora mais ou menos. Ela chegou em casa, eram umas 2 horas da manhã.
E daí eu fiquei, quando ela chegou lá na porta de casa, eu não tava acreditando. Eu falei, mano, eu não sei quem é mais doido. Eu, que tô recebendo ela na minha casa uma hora dessa, ou ela que tá vindo em Guarulhos. Conheço, não sei Uma onde pessoa que que ela é. nunca viu na vida. Em Guarulhos, sabe? Tipo, eu fiquei, meu Deus do céu. E eu morava na Bela Vista. E daí, tipo, totalmente diferente o bairro, assim, e tal. Nossa. Meu Deus, quando eu olhei assim, eu falei, meu pai amado. E daí ele morava numa casa do fundo. E daí tinha um beco escuro ainda pra ir pra casa dele. Já era. No último dia. É cilada. Eu acho que ela deve estar pensando, gente, o que eu fui me meter? Eu vou ser morta hoje. Foi. Mais uma notícia de uma bicha morta amanhã. Não, o Uber falou, é aqui mesmo, moça? Eu falei, eu acho que Te deixou mais aflita ainda, né? Aí ela chegou lá em casa e eu tinha comprado uma cerveja. Acho que isso era numa sexta, só lembrando que acho que isso era numa Eu sexta. não lembro o dia da semana. Eu acho que era uma... Ou era uma quinta ou era uma sexta. E eu fui embora de lá acho que no sábado ou no domingo. Já foi. Você foi? Foi e ficou. Não, Foi. você passou o final de semana Foi, todo, passei né? o final de Foi. semana. Ela foi e não Foi foi sem embora mais. mala. Sem mala, Sem sem mala. roupa, sem nada. E ficou lá. Caraca. Sem nada. Fui Gente, lá. que top, Mas então ele deu que não match. deixava eu ir embora. Eu falava que ia Ah, embora e ele ele não. não deixava. Ah, não, fica mais um Eu pouquinho. amarrei ela lá na Fica cama, tá, mais um gente? pouquinho, Eu falei, fica olha, mais você um não vai pouquinho. embora. Você já tinha visto ela antes ou viu Não, sem querer? pessoalmente nunca. Não, mas nos stories, você seguia ela porque você conhecia Não, algum eu não amigo? seguia ela, eu vi ela no story de outra pessoa. Sério? E daí eu fui lá e fui chicar, né, stalkear o dela. Começou a me E seguir. daí comecei a seguir e a gente começou. Aí foi desse rolê aí. Aí demorou 2 meses pro Pro grande primeiro encontro encontro. do beco acontecer. Uhum. E hoje vocês estão juntos há quanto tempo mesmo? Aí, 3 anos. contando com isso aí, uns 3 anos. É. Caramba, 3 anos. já. 3 anos, vai fazer 3 anos e meio, né? É. Agora em dezembro, né? Agora em dezembro. Pandemia, Tá então. entrando pros 4 É. anos aí. Já estavam juntinhos na pandemia. Já. Aí vocês já foram Na morar pandemia a juntos? gente Não, começou a namorar. Foi, na pandemia a gente Ah. começou a namorar. Que a gente ficava, Foi um né? pouquinho antes, né? A gente conheceu Isso, a um gente pouco conheceu antes. antes Daí da a gente pandemia. só ficava. Eu, tipo, mostrava meu plano familiar pra ele e ele saía fora. Eu não queria namorar. Ele não queria. E daí, eu mostrava todo o meu plano pra ele, né, o que eu queria e tal, e ele corria. Aí quando foi em dezembro acho que foi de 2019, A gente começou a namorar? não, que a gente não, que deu um Foi, time. no Natal. Foi no Natal, acho que foi em De dezembro de 2019. 2019. Daí a gente teve um desentendeu, e daí a gente ficou 6 meses Foi. sem se falar. Eu falei que não queria mais ver ele, que não queria Antes de mais... namorar? É, Foi. de namorar. A gente Falei- só ficava, a gente não tinha nada, nenhum compromisso, sabe? Daí eu falei, não quero mais você, some da minha vida, É, daí bloqueei ela- ele de tudo, ele, vamos conversar. Eu falei, não quero conversa. Viveram um término, Não né? tem mais É, conversa. sem estar É, junto, sem não estar tem mais namorando. conversa, ficamos 6 meses. Foi. Aí em junho de 2020, Ah, aí a gente... Em maio, na verdade. No dia do meu Ah, aniversário. é que você verdade. me mandou a começando então a mensagem. pandemia. Em maio do aniversário, foi no aniversário dele. Eu tava, Meia-noite em ponto, gente. foi, eu tava Meia-noite. em que Dubai. bonitinha. Dubai são 7 horas a mais que o Brasil. Aham. Então, aqui era meia-noite, né, pra dar 2 de maio, no dia do aniversário dele. Eu fiquei até às 7 da manhã lá, acordada, Oh, esperando que pra dar os lindo. parabéns Não, pra muito ele. fofa. gente, que coisa mais E daí doce. chega a mensagem dela meia-noite em ponto. Eu falei, nossa, um texto, gente. Um puta de um texto. E o seu coração deu uma... Então, quando ela mandou essa mensagem pra mim, eu já tava vivendo uma outra fase, sabe? Porque quando a gente se conheceu, eu tinha acabado de fazer minha Mastec, eu tinha acabado de me libertar, sabe, emocionalmente de outros rolês que tinham acontecido na minha vida. Aham. Eu era casado e eu tinha acabado de me separar e tinha acabado de fazer minha Mastec, então, tipo, eu tava querendo viver coisas que eu nunca tinha vivido, sabe? Não, gente, para tudo e deixa eu só falar. Eles são um casal trans, porque se não falar, ninguém Ah, sabe. é verdade, né? A gente Se falar, ninguém sabe, gente. Tem esse um de- detalhe. porque é um Esse detalhe pequeno detalhe. É um detalhe que se torna tão pequeno diante do que a gente vê Dessa aqui, luz. mas é tão grande diante da representatividade que eles trazem, né, juntos. Então a gente precisa falar, mas se não falar, Precisa. ninguém não sabe, gente. Gente, Sim. e o nosso primeiro convidado foi o Miguel Filpe. É, eu Um conheço. criança. um É, você amigo conhece o meu, Miguel? aham. Foi o então. nosso primeiro convidado, a gente lembrou disso hoje. Maravilhoso, ele é muito gêmeos. É verdade. Eu acho incrível, mano. Ele e a irmã dele, assim, do lado Eles do são outro. lindos, São né? São lindos mesmo. Ele é muito lindo, muito querido. Não, e aí você tinha feito a Mastec, que é, pessoal, aqui, Mastec, Isso, né? Mastec é a Tirou. retirada da mama, né? Aham. Então, assim, pra um homem trans, a Mastec é, tipo, o ápice da nossa transição, Aham. sabe? Então, eu tava me sentindo muito livre, muito bem comigo. Então, assim, eu não queria me
me amarrar em algo naquele momento, sabe? E eu sempre fui sincero com ela, falando todo esse rolê, sempre. Olha. Ele falava, ó, não quero nada sério, mas me cobrava, sabe? Ah, sei. Coisa taurina. Era assim. Eu amo quando a gente Ele vê tirava- casais, porque sempre um fala uma coisa. Ele outra tirava coisa diferente. print, ele tirava print dos meninos que curtiam minhas fotos, falava, olha aqui, não sei o quê. Era Mentira, assim, você tirava print. Não lembro disso. Beto, Ciúme, lá você morria de aceita. ciúme. Eu conversava com ele antes de conhecer você. E daí, tipo, você morria de ciúme dele antes mesmo de a gente ter nada. Não, era assim. Taurina é ciumento, Então, né, Bel? não, eu Aí sou eu falava o quê? Eu imaginava eu lá iludida, princesinha, já no meu conto de Quer namorar, fada, casar, falei, ter né? Tá me filhos. cobrando, então, né? E quem Tem- imaginar que Beto Ah. ia virar, né, É. super caseiro É. nessa fase aí que tava super da Sim. vibes de Porque eu diversão. sempre fui assim, né? Curtir. Solteiro eu sou uma pessoa e quando eu tô em um compromisso eu sou outra pessoa. Eu não sei, acho que acredito que todo mundo tem essa Sim. dualidade, né? Porque É pra quando a gente ser, né, assume um gente? compromisso é porque a gente quer estar somente com aquela pessoa. Tem Tem gente Então, que pra não ser. lembra, mas era pra ser. Era pra ser assim, né? Tem gente que esquece que tá namorando. E quando namora quer curtir. É. e eu sou caseirão, gente. Eu sou... E daí, quando ela mandou essa mensagem pra mim, eu já tava vivendo esse rolê, sabe? Já, Aham. tipo, tá bom, já. Entendeu? Já curti essa minha liberdade. Não é uma coisa que eu gosto de viver por muito tempo. Eu acho que é só aquela. Sabe, quando aquele pico da liberdade que você quer, deixa eu bater uma asinha aqui, mas calma aí, o meu lugar é na terra aqui, né? Voando o tempo inteiro. E daí casou com a mensagem dela, daí eu correspondi, eu falei, nossa, é tudo que eu tava querendo viver, eu gostava bastante dela também, entendeu? Aí nossos papos batiam, eu falei, mano, acho que não custa nada a gente tentar, né? Eu acho que muitas relações são construídas, né? Eu acho que quando a gente se conheceu, eu já não era mais adolescente, né? Pra ter aquele negócio devastador, ai meu Deus, preciso estar, né, nos pés da pessoa, Aham. não. Eu acho que tudo vem uma construção também. Aí Maturidade, foi o que aconteceu. Aí a gente voltou a conversar e os planos dela também já tinham mudado, algumas coisas ela já tinha também, né? Vamos falar também que E não era só você. né? Que tinha outras coisas também, O baladeiro. pra melhorar. Coisa, melhorei. Ah, Fui curada. fui curada. Aceitou Fui Jesus. liberta. E daí eu achei que era uma boa oportunidade, entendeu? Tipo, pra gente se reconhecer. Top. E daí, quando ela voltou, a gente começou a ficar de novo. E daí, oficializou. Falou, não, é isso, eu quero, meu plano é esse, o seu plano é esse. Então, tá todo mundo alinhado agora? Então, vamos seguir junto. Nossa, que Aí top. foi, a gente começou a namorar mesmo. E foi ficando cada vez mais intenso, mais intenso. E o projeto de ser Qual pai, foi a o projeto data? de ser Qual mãe. foi a data? Qual, o mês que Adoro. você me pediu Eric é namoro? muito romântica, ela sabe Ah, datas. Qual foi a data? O Beto é todo sem memória igual eu. Puta que pariu, ela me botou na situação agora. Foi dia... Não tem comemoração, gente? Foi junho, amor. Foi E o um dia? mês depois. Eric é maravilhosa. Eric, eu acho que já tá, na verdade, eu acho que ela tá aqui treinando, porque ela foi convidada pra fazer aqueles negócios de Silvio Foi. Santos de É. casal, sabe? Ó, meu óculos chega acertar, até ganha embaçado, dinheiro. fica nervoso. Junho. Foi em junho, dia 24 de junho. Aê! Eu tava Falou fazendo de charme, gente, dinheiro. pra achar que eu sabia, mas eu sei que eu sou. Boba, pra surpreender positivamente. Salvo pelo Ai, gente, eu tenho uma curiosidade que muitas pessoas devem ter, mas quando eu me coloco no lugar de um de vocês, isso já se desfaz facilmente. Mas eu vou fazer porque é uma curiosidade. Quando a gente apaixona, eu acho que essa curiosidade desaparece. Mas quando vocês conheceram, ele ainda não tinha feito a Mastec, né? Não, tinha. Tinha, não. A Quando primeira você me vez, conheceu, não. Ah, não, quando eu conheci ela, Ele tava Ele recente, tinha acabado de acabar de ele fazer. tava usando tá. o esparadrapo É. ainda. Tava Ah, fazendo- não fazia nem um mês da cirurgia. Mas quando vocês conheceram, vocês já sabiam que os dois eram trans. Sim, a Sim. gente já sabia. E pra vocês, assim, não é assim, pra você nunca foi? Você já tinha namorado assim relacionado com trans também ou não? Sim, eu tive outra relação trans. Antes tá. da Érica, eu me relacionei com outra menina. Uhum, Aí foi ali minha primeira experiência. tá. Aí quando eu conheci a Érica, eu já sabia que a Érica era Já trans estava e já tinha experiente. quebrado meus tabus ali. Mas rolou na primeira Entendi. vez com uma pessoa trans, rolou um tabu bem enorme, assim, na minha vida mesmo.
Ah, tá. E pra você, Érica? Não, também Com não. ele? Já Você já tinha? sabia, Não. eu já tinha. Já? Eu tive um relacionamento de 1 ano e 3 meses com outro menino trans. Foi o primeiro menino trans que eu fiquei. E já namorei, que eu sou assim, sou. Intensa. Eu sou intensa, sabe? É uma Me sapatão, apaixono né, gente? rápido. É uma sapatão. E daí eu também já sabia dele, então foi tranquilo. Ah, então vocês já tinham passado por essa coisa de Já. tabus. Sim, a gente já tava preparado já um pouco. Ninguém precisava curar nada de ninguém. Não, o Isso é Roberto bom. ainda, quando eu conheci ele, ainda estava um pouco travado em algumas coisas. Entendi. Ele era bem- Porque eu Era. tinha pouca experiência. Não, e eu entendeu? achei muito lindo que eu vi um vídeo dele falando sobre feminismo e machismo, e aí você falou, apareceu uma pessoa incrível na minha vida, né, que foi a Érica, que ela também trouxe esse conhecimento de muita coisa que você, Sim. que é normal, e eu acho muito importante aquilo que você falou, que a gente vem de uma família que tem preconceitos. Sim. Eu acho muito triste quando a gente chega num lugar e é julgado porque não sabe tudo sobre o nosso meio. Nós não somos obrigados, nós não viemos desse meio, nós Exato. temos o direito de aprender, de errar, né, às vezes as pessoas são muito crucificadas por isso, né? Eu achei bonito o seu Sim. jeito de assumir e falar que a Érica te ensinou muita coisa, Sim, né? Isa, quando a minha construção como homem, ela foi construída num ambiente totalmente machista e patriarcal, tá ligado? Sim. Então, eu fui ter contato com pessoas trans com 27 anos. Então, eu já estava na minha transição, eu comecei minha transição com 22. Nossa. Caramba. Então, eu fui muito tempo um homem trans sem ninguém saber que eu era um homem trans. Aham. Eu vivia assim, camuflado, porque eu não gostava disso em mim. Pra mim, eu queria ser um homem cis. Então, menino, eu não sabia desse negócio de cis até hoje. A Nathalie sabe tudo sempre, né? Mas eu, que sou mais sonsa, eu vim do interior, gente. Eu sou caipira mesmo, não sei muita coisa. Não tenho vergonha de falar e muito menos de aprender, né? E, então, eu queria até que você explicasse, porque eu sei que tem gente que não sabe. Claro, uma pessoa cis é uma pessoa que nasce com o sexo e se identifica com aquele mesmo sexo e gênero. Ou seja, você é uma mulher cis, porque você nasceu com sexo feminino e se reconhece como uma mulher. Entendi. Érica é uma mulher trans. Ela nasceu em um sexo, mas ela se reconhece como outro. Aham. Então ela nasceu biologicamente com o sexo masculino, vamos dizer assim, mas ela se reconhece como uma mulher, então ela é uma mulher trans. Ah. A cisgeneridade é quando o cara crachá bate, e a transexualidade Entendi. é quando o cara crachá não bate, Você entendeu? sempre foi o cara crachá batido. Sempre, desde pequenininho, já foi assim. Não foi desde que eu nasci, tá? Ah, Eu não tá. sabia o que era transexualidade. Eu fui descobrir o que era uma pessoa trans com 22 anos, que foi quando eu comecei minha transição. Até então, eu era uma sapatão machinho, Aham. entendeu? Entendi. E mesmo sendo uma sapatão machinho, eu era meio, como eu posso dizer... Mesmo assim, o pronome ela, dela ainda não era uma coisa que me agradava ouvir, sabe? Entendi. Então, eu sempre busquei botar meu nome meio que... como que fala? Algo um pouco mais neutro. Neutro. Então, eu gostava que me chamavam de B, sabe? Ah, tá. Porque eu sempre fui muito andrógeno, né? Entendi. Mesmo não tomando hormônio. E, enfim, então não é uma coisa que veio da minha infância, sabe? Hoje eu identifico que tem coisas lá que eu já me identificava como uma pessoa trans, só que eu não sabia que existia a transexualidade. Será que dá pra entender? Claro. É época, né? Tipo, há muito Isso. pouco tempo atrás, a gente não sabia o que era um Eles não passaram na binário. TV, Exato. não tinha, né? Então não tinha uma referência E pra mim. outra coisa também, não sei, tipo, vocês, mas, tipo, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha internet em casa, eu não tinha um celular. Sim. Então, É isso mesmo. É muito mais. Então fica difícil a gente ter parâmetros pra gente saber e referências, né? Se a gente... Se não existe, né? A referência que eu tinha era Cássia Eller, a Ana Carolina. Então, pra mim, eu era uma sapatão, entendeu? Enfim. A gente gosta de entrar um pouco na infância de vocês, o que vocês quiserem contar, claro. Mas uma pergunta que eu acho bem interessante fazer normalmente tem uma época, uma data, uma idade exata que a gente consegue se identificar já como trans, quando já não consegue mais se identificar com o próprio gênero? Existe uma data específica que isso começa a acontecer ou não? Você já não se sentia, confortável com Sim. ele e ela, mas quando você só entendeu isso quando você viu mesmo alguma referência ou não? Eu só entendi o que eu era uma pessoa trans quando eu vi uma referência, primeira vez. Tá, entendi. Só que, vamos dizer assim, quando o meu masculino começou a gritar mais forte, foi depois dos meus 20.
Nos meus 20 anos, o meu masculino começou a gritar muito, porque foi na época que eu comecei a ser independente, eu já não morava mais com os meus pais. Então, eu já sentia uma certa necessidade de, não sei, de me autoafirmar, sabe? Sim. Então, pode ser, não sei se eu vou me expressar certo, tá? Mas vamos dizer que eu me sentia, pelo contexto da minha criação e do que eu vivia, eu me sentia inferior às pessoas me chamando, me tratando como mulher, entendeu? Entendi. Que não era a forma que eu queria ser tratado, sabe? Então aquilo me deixava meio pra baixo, porque eu via que muitas... Mas isso, ó, você vê, quando a gente vai desconstruindo e entendendo as coisas, isso não era porque a mulher é inferior a um homem, era o machismo que estava construído dentro de mim, que eu não aceitava ser, tipo, diferente do meu irmão, por exemplo, porque ele era homem e eu era mulher, entendeu? Entendi. Mas não era a relação à transexualidade, era uma relação do machismo que estava ali coisa já, cultural, né, na minha criação. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Nascido, criado aqui. Já morei em vários lugares, mas... Mas nasceu aqui. Tem irmãos? Tenho. Como que era? 4, total 5 filhos, né? Aí eu tenho 3 irmãs mais velhas e meu irmão, eu e depois vem meu irmão. Você é do meio, mais ou menos. Eu sou o 4º filho. E como que foi, assim, os pais normalmente é um pouquinho desafiador, depois melhor ou não. Alguns têm o privilégio de ser tranquilo desde o começo, mas como que era com os seus irmãos? Em relação à sua orientação, assim? Sim, nunca foi uma coisa muito bem aceita, né? Eu gostar de mulher nunca foi uma coisa muito bem aceita. Tanto que o motivo de eu ter saído de casa foi quando eu conheci uma menina, tava namorando com ela e eu queria apresentar ela pra minha família. E daí eu briguei com todo mundo porque não achava justo, eu tinha 19 anos e meu irmão levava a namorada em casa e todo mundo levava a namorada e eu não podia levar a minha. Então eu comecei a bater de frente com eles, aí foi no dia que eles deixaram eu levar. E foi, tipo assim, uma coisa bem desagradável, porque minhas irmãs não estavam preparadas. Uma trancou no banheiro, se trancou no banheiro pra chorar. As outras fez bolinho pra ficar conversando. Então foi bem chato, né? Então foi difícil pra elas aceitarem, sabe? Pra todas elas aceitarem. E inclusive pra minha mãe. Pra minha mãe foi bem difícil. Minha mãe é analfabeta, ela morou no Nordeste a vida inteira, então trabalhava na roça quando era criança. Então, é evangélica, vem de uma família cristã muito forte. Então, para ela foi muito difícil, sabe? Acredito que seja até diferente pro meu pai, porque meu pai sempre foi um cara muito estudado, muito culto, sabe? Então, assim, por isso que às vezes eu pego mais... eu tento compreender mais o lado da minha mãe do que do meu pai. Porque meu pai, ele tinha ferramentas para entender, a minha mãe já não tinha, entendeu? Mas não que eu crucifique meu pai também, mas jamais. Hoje eu tenho uma ótima relação com meu pai. Mas a minha mãe foi difícil por causa disso, sabe? Então ela sofreu bastante. Eu também dei muito trabalho. Quando eu comecei a, né, ir pra baladinha com 15 anos, né? Eu já descobri que eu não gostava de homens. Foi com 15 anos, 14 para 15 anos eu já falei, não, eu gosto de mulher mesmo. Porque eu ficava na minha cabeça, né? Eu tinha uma professora de biologia que eu era apaixonado por ela. E daí, mano, todo dia que tinha aula dela, quando eu ia dormir, eu ficava, meu Deus do céu, me dá uma clareza. Eu gosto dela, eu quero ser que nem ela. Que eu não sabia qual que era a minha admiração por ela. E daí, quando eu fui descobrir que ela era uma crush. Não é que eu queria ser igual ela. Era uma crush. Pegar ela. Exatamente. E daí, depois disso que eu descobri realmente que eu gosto de mulher, aí eu comecei a dar muito trabalho, porque eu comecei a sair. Aí, o meu apelido era Bete do Churrasco. Porque eu jogava bola no time da cidade e o futebol, mano... A galera geral era sapatão, 95%. né? E daí, tipo, eles iam lá na porta da minha casa, um monte de mulher de bicicleta. A minha mãe olhava, essa sapatona, sai da porta da minha casa, e não sei o que. Ixi, era engraçado. Mas a coitada, eu dei bastante trabalho, que eu era muito rueiro, né? Mas depois da minha transição, gente, depois que eu bati o pé e falei assim, olha, daqui a um ano eu tô de barba, meu nome é Roberto, isso e aquilo. Isso foi com 22 que você chegou e teve essa conversa. Aí começou a mudar as coisas. Veio. Porque eu acho que se eu fosse lésbica até hoje, eu acho que não seria tão fácil quanto é pra mim hoje, sabe? Ser uma pessoa sério? Trans. Você acha que o fato da transição foi mais fácil? Foi mais fácil para eles aceitarem? Sim. Porque como eu posso dizer, é uma coisa você ver um homem beijando uma mulher e você tá lá no churrasco da família, uma mulher beijando uma mulher, você entendeu? Faz sentido. Sim. Faz sentido. Então, até a minha transexualidade como homem, eu ainda sou privilegiado por isso.
Homem é privilegiado em qualquer lugar do planeta, né, gente? Gente, olha isso. Ser que homem coisa é doida, né? doido. É mesmo. E pra você, hein? Como é que foi a infância? Como é que foi essa descoberta aí? Sua família acolheu bem? Ou você passou alguns desafios? Conta pra gente. Então, no meu caso foi diferente, tipo, eu acho que com 6, 7 anos, na época da escolinha, acho que no maternal, alfa, alguma coisa assim. E eu queria brincar sempre com as meninas, sempre queria brincar com as meninas. E daí a professora não deixava, que eu tinha que brincar com os meninos. Olha. E daí, minha família também é uma família evangélica. E a gente sempre tinha costume de ajoelhar e orar e tal, antes de dormir. E daí eu com 6, 7 anos, eu lembro que eu ajoelhava e orava, né? Papai do céu, que amanhã eu acorde de cabelo grande, de peito e de pepeca pra mim poder brincar com minhas amiguinhas. Ah, meu Deus. Eu lembro até hoje que eu fazia isso. Oh, meu Caramba. Deus. Toda noite, tinha noite que eu até chorava, porque quando eu acordava não tinha acontecido. E eu queria que acontecesse, sabe? Tipo, acordar, se fosse um conto de fadas, assim, que realizasse meu desejo. Então você já sabia muito cedo, né? Sim. Realmente nasceu e já não se identificava. Sim, já não me identificava. Eu sempre queria brincar com minha prima. E minha família também tem essa coisa de não deixar menino brincar com menina. É só menina com menina, menino com menino. Daí eu tinha a prima, quando eu ia pra casa da minha avó, na casa da minha avó tem a área, né, de entrada, aí tem a primeira sala, a segunda sala e a cozinha. E na primeira sala ficava o sofá, assim, atravessado, com frente ao primeiro quarto, na sala. E daí eu e minha prima a gente ia brincar de boneca e a gente brincava atrás do sofá. Pra mim poder brincar, pra ninguém ver, pra mim brincar com ela escondida de boneca. E daí, quando a gente ouvia minha avó, os passos da minha avó, alguma coisa, eu corria pro quarto, porque eu não dava pra ela ver, porque o sofá tava na frente. Então eu já corria, tipo, de 4, assim, pro quarto e me escondia lá pra minha avó não ver. Uma criança tem que passar pra poder, né, brincar com outra, gente. Graças a Deus. Minha avó era costureira, eu pegava os retalhos da minha avó, fazia boneca de pano, e escondia no quartinho lá da bagunça. Depois eu ia lá, me trancava no quartinho, ficava brincando sozinha com as bonecas que eu fazia. Caraca. Gente, E quando você começou a trazer isso pra família, tipo, de forma mais... Então, todo mundo já desconfiava, né? Até, tipo, tinha meus tios que falavam, nossa, fala grosso. Minha voz era fininha. Ai, nossa. Ah, fala grosso. Ah, eu adorava dançar o tchan na boquinha da garrafa. Então, era aniversário, era, tipo, alguma festa em família que tocava eu tchan, tava lá dançando. E daí, tipo, nessa época, até, tipo, eles eram de boa porque era engraçado, né? Uma criança. Tinha jacaré que dançava horrores, né? Tipo, ver a criança lá dançando, é até, tipo, aceitável, né? Engraçado e tal. Mas depois que você vai crescendo, que aí você vai tendo esses traços, né? Tipo, mostrando mais, aí, tipo, você vai sendo mais reprimida. Que foi no meu caso, né? Comecei a ficar mais reprimida. Teve um tio meu que não deixou mais eu brincar com meu primo, porque falava que eu ia levar meu primo a ser viado também. Meu Deus, Era. que absurdo. E daí, quando eu tava com 17 anos, eu conheci uma mulher trans. Uma menina trans. Foi. E daí, eu tava numa rua lá que eu tava com um namoradinho. Eu comecei a namorar um menino com 17 anos também. Eu saí de casa com 17 anos. Tudo aconteceu na minha vida com 17 anos. Foi. Foi a data, a fase. Aí eu comecei a namorar esse menino. E daí minha mãe não aceitava, obviamente. E um dia a gente tava na fila do banco. E daí eu fui e coloquei a foto dele no meu papel de parede do celular. E eu saí e deixei o celular em cima do banco, propositalmente. No banco, na fila do banco, deixei o celular no banco. E daí, eu saí. Quando eu voltei, minha mãe já tava assim, ó. Fumaçando já. Aí eu quieta, sentei do lado dela, ela... Quem é esse menino aqui? Aí eu falei... Então, mãe, é meu namorado, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô saindo de casa hoje. Caraca. Foi bem assim. Foi. Falei, esse aqui é meu namorado e eu tô saindo de casa hoje. Como você sempre falou, que se um dia eu virasse viado, você tinha que sair de casa, então eu tô saindo de casa agora. Meio que já tava tudo já esquematizado. tinha Eita, dona Elza, imagina a cara dela, deve ter morrido de coração. Ah, hoje tudo de boa. Ela ficou, tipo, assim, acho que ela não acreditou, né? Ela não imaginava, porque ela me ameaçava, né, de eu sair de casa, de ser daquilo. Mas acho que ela nunca imaginou que eu ia ter essa coragem de meter as caras mesmo e... Os pais nunca acreditam que a gente é capaz de fazer isso. Não. E daí eu fui morar com esse meu namorado. E daí na rua que a gente morava, tinha um monte de viado. Meninas, era um monte de viado.
Era a rua inteira. Pride. Era a rua Pride. Era a rua Augusta de inteira. Aracaju. E na esquina da minha rua tinha uma casa que morava 2 drags. Então, menina, era toda noite elas saindo tudo montada. Você falou, E eu meu Deus, ficava, que legal. tipo, eu ficava, meu Deus, que demais. É muito louco quando a gente conhece esse universo, né? E daí... Danny Sente World pertencente, total. né? É, muito Daquele bom. rolê. E daí na casa delas iam uma trans. E daí eu comecei tipo, a pegar amizade com elas. E um dia eu conversando com essa trans, ela olhou pra mim e falou bem assim: você é trans. Aí eu como assim? Tudo que você me falou, tudo que você tá falando, você é trans. Você vai começar quando? E as antigas é desse jeito, tá? Ela já olha pra sua cara, não, você é trans. Aí eu falei assim, vamos não. botar uma pergunta aqui já. Não, então, aí, olha só. Aí eu falei, não, ela, sim, vamos ali na farmácia comigo. Te juro, ela me levou na farmácia, chegou na farmácia, ela pediu Pode falar perguntando, não sei se pode falar. Pode. Né, mas eu não tô incentivando, gente, procura um endocrinologista. Não faça essa loucura. A Perlutan é um anticoncepcional, né? Não sei se vocês conhecem, é um anticoncepcional. E daí ela foi lá e aplicou, mandou o cara da farmácia aplicar em mim e pronto. Com 17 anos comecei a me hormonizar. Então, o começo é com anticoncepcional? A iniciação dos hormônios femininos? Foi. Ou é porque era sem essa... acompanhamento. Foi porque foi sem acompanhamento e tal. Tá. Então, tipo, foi Com por acompanhamento conta. é diferente. Não, é generalizado. é padrão, mesmo, né? É padrão, é. Então, aí comecei a tomar o hormônio. Aí fiquei até uns quase 19 anos tomando meu hormônio, mas sendo uma gay afeminada. Tá. Eu não tinha Você se feito transição. montava? Então, aí eu comecei a me montar. Com 18 anos, aí eu, naquele meio daquelas drags, uma vez eu fui pra parada gay com elas. Menina do céu, primeira vez na parada gay. Eu fiquei, tipo, eu não sabia pra onde eu olhava, eu não sabia, Tava tipo... montada nesse dia? Não tava, eu nem sonhava, nem sabia como que era isso. E daí, tipo, eu vi umas meninas indo, eu falei assim, nossa, meu Deus do céu, que lindas. Eram umas transformistas, tem a drag, tem a transformista. A drag é aquela que faz aquela maquiagem mais colorida, aquelas caricata, peruconas, E a transformista é a que faz mais a mulherzinha ali, mais a padrãozinha. E daí, tipo, eu vi elas assim, eu falei, meu Deus. Aí eu perguntei, né, pra minha amiga falou, ela se monta e tal. Eu falei, eu quero ser assim, igual elas, como é que eu faço? Vamos comprar uma peruca. Aí eu fui, comprei uma peruca. Aí eu falei, mas e aí, eu vou usar essa peruca na onde? Me conta. Na boate, vamos pra boate. Comecei a frequentar a boate, lá montada, eu só ia pra boate montada. Batia cabelo? Não, não batia cabelo, não. Eu bati uma vez. Minhas amigas drag era só bater cabelo. No meu primeiro show foi de bate-cabelo. Você fez show. Eu fazia show, então. Aí eu comecei pra essa boate. E daí eu comecei a conhecer o pessoal lá da boate. Eu vi os shows das drags lá das transformistas. Eu falei, gente... Era em São Paulo? Desculpa. Não era em Aracaju. Eu nasci em Aracaju. E daí eu falei, eu quero fazer isso também? Aí pronto, aí peguei lá as informações, comecei a fazer show na boate. Meu primeiro show foi de bate-cabelo. Menina do céu. Depois o pescoço, Menina do céu, que vergonha. Eu fui participar de um concurso de bate-cabelo. Nossa, a primeira vez que eu bater cabelo. Foi num concurso de bate-cabelo ainda. Gente, Pronto. Deus livre, eu não sei como Depois é que desse sai dia eu com falei, pescoço. não fui pra isso, não nasci pra isso. Eu quero fazer os shows dublando lá, normal, fazendo só os movimentos nas mãos. E pronto, aí comecei a fazer show assim. Mas não iniciei a transição, era sempre uma gay afeminada, shortinho curto, o peito já gritando de hormônio. Que até depois que eu terminei com esse meu primeiro namorado, eu voltei a morar com minha mãe. E daí quando eu voltei a morar com minha mãe, ela, tipo, usava tudo coladinha, né? E daí ela olhou pro meu peito e falou assim, o que é isso no seu peito? Por que ele tá assim? Eu falei, não sei, mãe. Não sei o que aconteceu. Acho Ela que falou, você tá engordei usando só o alguma peito. coisa. Você tá usando alguma coisa. Esses negócios que você tá usando vai te matar, viu? Que não sei o quê. Aí pronto. Aí quando eu voltei a morar com a minha mãe, né? Aí pronto, aí começou a repreensão tudo de novo. Aí Isso ela... já com... Foi depois dos 19? Ia fazer... quase 19. Estava 18, alguma coisa.
E daí ela começou, né, de novo, vai, pra ficar aqui dentro de casa, vai ter que andar que nem homem, porque eu só tava de shortinho. Eu cortava minhas calças, fazia shortinho curto, jeans. As camisas baby look. Aí eu tinha um franjão, assim, tipo Ana Maria Braga, sabe? Aqui atrás espetadinho e o franjão, assim. E daí ela falou, olha, pra ficar aqui dentro da minha casa, você vai ter que andar que nem homem, que você não vai me fazer vergonha nos meus vizinhos, que não sei o quê e tal. E daí o que é que eu fui? Cortei meu franjão, belíssimo. Imagina, deve ter chorado tanto. Foi. As minhas roupas, um dia eu cheguei em casa, tava tudo rasgada em cima da minha cama. Ela rasgou todas as minhas roupas. Aí comprou aquelas bermudas tactel de bem marginal, abaixo do joelho, assim. Os camisão GG, cabiam umas 5 dentro daqueles camisão. Era sua mãe fazendo guarda-roupa. Eu parecia um sapatão. Isso que eu ia falar, deve ter parecido uma sapatão. Bem afeminada. E eu não tinha barba. O meu rosto era lisinho, bem lisinho. Então, tipo, eu ficava tipo, com a cara daquela sapatão, assim. E daí, tanto depois eu contar outra história também, que eu fui confundida com a sapatão. Sério? Foi. Aí pronto, depois eu comecei a trabalhar num pet shop, que eu era tosadora. Sim. E daí, eu já tinha perdido as esperanças, eu já vivi num mundo já masculinizado, já tinha me masculinizada toda, e já tava vivendo outros meios também. Você parou de tomar hormônio? Então, eu parei de tomar o hormônio. Daí eu entrei na academia. Dentro da academia, comecei a ficar lá com os brothers e tal, conversando com os caras na academia. Daqui a pouco eles, vamos tomar um veneninho. Pronto, comecei a tomar testosterona. Eita. Porque eu me achava feminina demais. Que eu queria ter barba. Não, mentira. Foi. Caramba. Comecei, acho que fizeram lavagem cerebral em mim e falaram assim, Com certeza. Foi. E eu entrei na noia que eu tinha que ter barba também. E daí eu comecei a tomar testosterona pra nascer barba. Meu Deus. Foi. Aí comecei a tomar testosterona, começou a nascer barba em mim. Aí com 21 anos, eu cheguei em São Paulo, vim pra São Paulo. Fiquei até os 20 lá na minha cidade, com 21 anos cheguei em São Paulo. Aí aqui em São Paulo, eu fui na primeira parada gay daqui de São Paulo. E daí eu tinha só uns fiapinhos ainda, sabe, de barba assim. E daí eu fui ficar com o menino na parada. Eu fui beijar o menino, ele me empurrou. Aí eu falei, o que foi? Ele, não curto sapatão, não. Eu falei, não, eu sou gay. Não é. Deixa eu ver, levanta a blusa, deixa eu ver seu peito. Olha só. Ele falou assim, deixa eu ver sua blusa, levanta seu peito. Aí eu fui, mostrei pra ele. Pediu pra você baixar as calças, foi menos invasível. Aí eu fui, levantei a blusa, aí ele, não, tá, a gente ficou e tal. E daí, fiquei aqui até com 23 anos, foi quando eu realmente falei assim, não. Eu ficava indo e voltando na minha transição. Com 21, quando eu cheguei em São Paulo, eu tentei de novo fazer a transição, aí voltei porque minha família não aceitava, então era muito apegada à minha família. Uhum. Então, tipo, se minha mãe não aceitava, pra mim, sabe, não tinha o porquê de tudo aquilo, de abandonar minha família. Eu sempre fui apegada à minha família. E daí, com 23 anos, eu passei uma decepção amorosa, entrei numa depressão e eu falei, é agora. Se não for agora, eu acho que eu também não vou existir mais aqui. Eu já tava pensando em suicídio. Nossa. E daí eu fui mandar mensagem pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, preciso te contar um negócio. Aí ela falou, o quê? Eu falei assim, olha, eu não tô mais me identificando como eu sou. E se você não me reconhecer como filha, você também não terá mais um filho. Caramba. Essa vai ser a última mensagem. Ela, não, mas eu falei, olha, mãe, não tô te pedindo. Estou te avisando e espero que você me apoie. Aí pronto. Aí dali eu comecei a tomar meus hormônios de volta. Com 2 meses depois, já fui lá, já marquei cirurgia. Eu tinha pego minha rescisão do trabalho, que eu tinha sido demitida. Eu peguei a rescisão do trabalho, botei minha prótese. Foi, aí peguei, botei minha prótese e comecei, tipo, a transição dali, com 23 anos. Gente, essa beldade tem só 28? 29 anos. Fiz agora dia 27. Faz pouco tempo. E depois desse episódio, sua mãe apoiou? Não, então, aí depois de um tempo, ela foi, sabe,
tentando se adaptar, mas ainda ela me tratava no masculino. Até que uma vez também a gente discutiu, uma vez que a gente estava num táxi, eu tinha ido pra minha cidade. E daí ela morava lá ainda. Daí eu fui pra casa dela e na volta, indo pro aeroporto, que eu tava voltando pra São Paulo de novo, o taxista falou bem assim, e sua filha mora lá em São Paulo? Aí minha mãe falou bem assim, ele mora lá em São Paulo. Aí o taxista fez, ele mora onde lá? Desse jeito, sabe? Nossa, você do lado? Eu do lado. Tava eu, minha mãe e meu irmão. Aí meu irmão sempre me apoiou, sabe? Eu sempre contei tudo pro meu irmão. Aí eu olhei pra cara do meu irmão assim, aí ele... Calma, depois eu converso com ela. Mas eu não aguentei. Eu falei pra ela, falei assim, olha, mãe, se você não me respeitar, o primeiro de tudo, o respeito tem que vir dentro de casa, da minha família. Se eu não tenho o respeito e o apoio da minha família, eu não vou ter das pessoas de fora. Você é o exemplo para as outras pessoas de fora. Então, se você continuar me tratando no masculino, as outras pessoas vão estar abertas a fazer o mesmo. Não vão me reconhecer enquanto mulher. Daí ela foi, se conscientizou e hoje ela me trata no feminino. Aí hoje tá tudo bem pra ela, hoje tá tudo bem, sim. Nossa, adora você, cuida do meu filho muito bem, é maravilhosa. Ela mora aqui agora? Ela mora em São Paulo, tem 2 anos que ela tá morando aqui. Ela veio pra te ajudar também ou não? Veio pra ficar com... Ou não, ela veio porque ela quis mesmo? Eu trouxe ela no Natal pra passar com a gente, não foi? Aí ela se apaixonou por Aí ela se apaixonou. Legal. E veio depois de vez. Foi. Gente, que legal. Olha que riverão. A colocação da prótese, assim, pra você, é mais ou menos, tipo, a mesma alegria da mastectomia? Pra mim foi. Pô, aquela coisa... Pra mim foi, tipo, uma coisa tão bichinha engraçada. É engraçado, né? Enquanto a felicidade de um é tirar, a felicidade de outro é colocar. Eu acho que, assim, né? Pra mulher trans é o cabelo... E a prótese, né? E pro homem trans é a barba e porque acho que a gente ainda esse símbolo, né? Da feminilidade, de ser... Né, um corpo feminino desenhado, o cabelo grande, nanã. Mesma coisa pro homem, né? A barba pra mim era o que eu mais queria, gente. Nossa senhora. Tacava minoxidil pra nascer barba. Quando começou a nascer os primeiros pelinhos, eu tirava tanta foto. Eu tirava de cá, de lado, fazendo careta. Só pra pegar os pelinhos que tava nascendo aqui do lado. Não, e quando eu comecei a minha transição mesmo, com 23 anos, né? Eu já tava barbada. Gente, começou a nascer tanto pelo no meu rosto, meu não tinha Deus. nenhum. A hora que eu precisava veio. É sempre assim. Eu tive que bater laser, nossa, e eu tenho foliculite. Menina, bati o laser, meu rosto ficou todo estourado. Ficou horrível. Nossa, sofri. Não dá nem pra acreditar. Eu falo, o dia que eu encontrei ela, eu falei, eu não conseguia. Porque eu adoro os truques, gente. Tudo, cabelo, tudo que a Erika faz, eu gosto. Eu olhando essa mulher, falei, gente, amor, olha que mulher linda, ela é perfeita. E aí eu pegando todos os truques com ela de que você tinha feito? O que você fez? Onde você comprou essa mega hair? Ela comprou também. Então foi assim, ó, com esse rosto perfeito. Aí você me falou que fez diversos procedimentos. Fiz. Teve um que... Fiz mais de 19 cirurgias. 19 cirurgias. Mas teve algum que... deu medo, assim, ou que foi o pior, o mais difícil? Qual que foi o mais difícil? A Beth adora um procedimento. Imagina. Uma anestesia geral. Eu acho que, gente, vou acabar com o sonho de todo mundo que queira fazer isso agora. Mas de todas as cirurgias que eu fiz, a pior é a prótese, gente. O peito é horrível. Cara, pra mim foi uma tortura também. É horrível, não tem condições. Nossa, dói. E o segundo que eu coloquei, que eu tirei um pedaço da costela, menino do céu. Você colocou por baixo? Não, foi por cima do músculo. Por cima? Por cima do músculo. É igual você. O seu também por cima? Não é por baixo. É por Por baixo. isso que eu falei que Deve dói ter mais. mais ainda, então. Dói. Parece que tem um carro no seu tórax aqui. Não, que você eu sempre consegue quis colocar respirar. por cima porque eu gosto de cair. Não gosto do peito fixado, sabe assim? Durinho. Gosto que ele caia. Tanto que quando eu coloquei, eu nem usava sutiã cirúrgico porque eu queria que caísse mesmo. Olha só. Eu fiz isso também, menina, mas depois eu arrependi. Porque eu não sei o que Mas acontece, que só mas tá da ladeira abaixo. Mas a cirurgia mais agressiva que eu fiz foi a feminização facial. É bem agressiva. Que foi a mais agressiva. Parecia que um caminhão tinha passado em cima de mim. Mas é uma que vez só? Essa parte aí? Eu fiz fazer 2, porque a primeira não ficou muito legal. Aí eu fiz o retoque ainda não ficou legal, vou ter que fazer de novo, mas enfim. Tipo, eles abrem aqui, Caraca. aí descola a pele da sua testa aqui, assim, ó, até aqui. Aí lixa toda essa órbita aqui, porque geralmente Pra mudar o formato mesmo. a testa masculina tem uma cartilagem aqui, uma orbital aqui, assim.
Daí eles lixam isso daqui. Daí eles abriram daqui até aqui por dentro da minha boca para diminuir a mandíbula, que eu tinha um rosto bem quadrado, eu tinha queixo muito quadrado, a mandíbula muito quadrada. Então eles abriram, aí lixaram a mandíbula, lixaram o queixo. Essa foi a mais invasiva, assim, que eu fiz. Parece ser bem agressiva. Bem agressiva. Aí você teve que refazer. Eu tive que refazer depois de um ano de novo. Isso foi com quantos anos? Ixi, meu Deus. Tudo depois você acompanhou isso? Isso sério? Você acompanhou isso? Você acompanhou. Amor, mas você que desfruta dessa beldade, né, lindo? Valeu a pena. 25 anos, 25, 26 anos, mais ou menos. Nossa, mas valeu a pena. Ela ficou sensacional, a top. E quando a gente, voltando lá atrás, quando a gente se separou lá, quando a gente ficava, um dos motivos também foi a língua dela. Ela cortou a língua, gente. Eu não conseguia beijar ela. Eu tinha nojo de beijar. Ela cortou a língua, gente? Ela tem a língua cortada no meio. Olha cara, isso daí dificultou o beijo. Eu nunca tinha visto isso. Ele a tinha gente nojo, ficava só, né? Ele tinha nojo. Eu tinha nojo, não beijar. conseguia. Gente, a boca dela ficou desse tamanho. Parecendo que tinha um saco. Uma pasta, ficou um negócio no meio. Nossa, ficou ela horrível. cortou quando ela estava com você. A gente tava ficando. Foi assim que a gente se conheceu. Foi um dos motivos. Já tinha... Já estilo? Não consigo andar. Ou tem alguma coisa que... Algum é estilo mesmo, né? Corporal mesmo. Mas é estilo, né? É estilo. Nada que... Nada pra... que tem a ver com feminização, sim, né? Não. Não, top. Não, eu falei, eu só contei a história porque ela gosta, eu quero que ela gosta de modificações corporais. E aí, meu sonho era pintar o olho todo de preto. Aí o Roberto tirou da minha cabeça. Ainda bem, senão não coitado do Noah. Quando eu acordasse, se a mãe dele... Porque, quando eu conheci ele, eu já estava planejada de fazer, de bifurcar a língua, pintar o olho, né? E eu queria fazer a orelha de elfo também, fazer a cirurgia pra deixar ela pontuda. Queria ser uma elfa, né, gente? Ela assistiu muito Senhor dos Anéis. Acho que eu sempre gostei dessas coisas diferentes, essas coisas assim, anormais. Não, mas gente, é diferente. É diferente e lindo. E você me contou, Érica, também, né? Até da voz, gente. Porque eu acho a voz da Érica muito suave, muito delicada. Amor, delicadinha, assim, a sua voz é mais grossa que a da Érica. E a Érica me contou que eu achei que era sua mesmo. Aí você falou que fez uma pequena cirurgia, né? Eu não sabia nem que existia. Fiz a tiroplastia tipo 4, que é feita aqui quando eu fui tirar o pomo. Aí ele abriu e ele empurra. Eu não sei explicar muito bem essa cirurgia, que eu não pesquisei muito direito sobre ela. Só que fiquei sabendo, eu já fui e fiz. Daí eu sei que parece que ele empurra uma placa aqui, uma parede, para encurtar a corda vocal. Porém, essa corre chance de voltar. Então, depois de um tempo, eu percebi que minha voz tinha dado uma voltada. E daí eu fui pesquisar outros métodos, né? Falei, se tem um, deve ter outro, vou pesquisar. Aí eu pesquisei e achei um médico na Colômbia que ele faz a glotoplastia de Wendling, que é por dentro da corda vocal mesmo. A corda vocal é assim, legal. É tipo um V. E daí ele vem aqui, faz um desgaste aqui assim, e costura, e a corda vocal fica tipo um U, né? Ela vai fechando, né? Tipo, vamos supor que é aqui, daí ele vai e fecha pra cá. Ela fica mais fechadinha, então ela vai ficar mais fina. Então, a passagem de ar fica... Quanto maior a passagem de ar, mais grossa fica a voz, mais ou menos isso. E daí... Aí eu falei, não eu não vou sair daqui pra Colômbia. Imagina o dinheiro que... Não, eu cheguei a mandar mensagem pro médico da Colômbia, mas quando ele me mandou, menina, eu falei, meu Deus do céu. Deixa pra lá. Foi ótimo também, né? Vou fazer fono, fiz fono ainda também, cheguei a fazer fono. Vou ficar num fono e não vou fazer, não. Aí eu fui pesquisando, aí achei uma médica em Fortaleza que fazia o mesmo método da Colômbia. E daí eu corri pra lá. Foi bem baratinho, né, também, tipo, ela cobrou muito baratinho, assim, e daí eu fui, fiz, e tinha que ficar 15 dias de repouso, foi um tormento. Tudo isso com o Beto. 15 dias muda, pro Roberto foi maravilhoso. Pô, imagina você fazendo isso. A gente brigava, eu mesmo muda, porque eu ficava irritada, ele me provocava. Porque eu falava, amor, eu digitava, né? Amor, ela queria que eu fosse a boca dela. Que eu falasse amor, para as pessoas do jeito que ela queria. Aqui que eu tô. Aí, sabe o que eu comecei a falar? A pessoa veio e falava, ela era muda. Não, ele começou a falar que eu era muda.
Meu, aí o povo vinha do restaurante não falava mais comigo. Começava só a falar Só com ele. Mano, eu ele. fiquei puta com ele. Nossa. Porque o povo parecia, tipo, não sei, que eu Teve gente que chegou até a falar em Libras com ela, gente. Mano, Mentira. demais. Foi. Ela ficava muito brava. Aí teve uma vez que eu fui usei o tradutor, né, pra mostrar pra mim, assim, perguntei onde que era o banheiro. Aí eu botei no tradutor, né, tipo, não tinha outra coisa mais rápida ali, eu digitei no tradutor nele mesmo e mostrei pra ela. Aí ela, banheiro, você quer ir no banheiro? Aí ela falou assim, ô não sei quem, vem aqui, ó, leva ela ali no banheiro que ela não fala português, não. Leva Olha só. Que esperta. Você recuperou a dignidade rapidinho. Eu falei pra ele, toma, agora de muda, virei gringa. Não, aí o que ela fez? Toda a cara, né? O que ela arrumou? Ela arrumou uma voz robô pra ela. No Google, Foi. quando você escreve, tem uma opção de falar. E daí o Google lê o que você escreveu. Pronto, aí já era. você pode pegar um drink para mim. Aí ficava, mano, eu olhava pra cara dela. Meu, que incrível. Mas foi gostoso, porque ela tinha que ficar 15 dias, porque ela tinha um retorno. Então a gente não podia vir pra São Paulo pra depois voltar lá. Então a gente ficou 15 dias lá em Fortaleza. Então, Ai, que delícia. foi uma viagem gostosa. Por mais que ela não falasse, tinha momentos que realmente não foi legal, tá, gente? Porque tava eu e ela na praia e eu não tinha com quem conversar. Aquele silêncio. Eu falava, Silêncio não tinha resposta. ensurdecedor. Aí pensava outra coisa, eu falava. Não tinha achado robozinho ainda. Gente, que incrível. Uma dúvida, assim, por exemplo. A gente sabe que na nossa comunidade, que é uma só, mas existem bolhas, né? Para nós, lésbicas, existe entre as lésbicas, existe um certo preconceito, com mulheres bi. Dentro da comunidade trans, dentro do meio trans, existe algum preconceito relacionado a alguma coisa? Então, eu vou falar por mim, tá? Minha experiência. Quando eu comecei a me relacionar com homens trans, tipo, eu ouvi muito das meninas trans falarem assim, eu não acredito que você virou mulher pra ficar com outra mulher, sabe? Imaginei que tivesse isso Eu mesmo. ouvi bastante, sabe, isso, tipo, eu não acredito que você vai ficar com outra mulher, que não sei o quê, olha tudo que você fez pra agora você ficar com outra mulher, eu, tipo, ouvi bastante. Eu imaginei. Sempre tem umas coisas dentro do... No seu também? E É a mesma coisa? mesmas A mesma situações. E a gente não tá livre de ter. E o pior preconceito é o que tá dentro da nossa bolha, né? Exato. Mas isso é E o que daí, você tem. também quando eu assumi a minha bissexualidade, né, pronto. Também já. Se ficar com um homem trans já era. Imagina ficar com outra mulher trans e ficar com outras mulheres cis. Então, tipo, ficou todo mundo. Ficou um pouquinho pior ainda. Ficou um pouquinho pior. Imagina. Uma coisa que o Miguel falou, que ele não fez a transição da genitália e nem tem vontade de fazer. Ele até usou uma expressão. Mas Quando você não tem. Quando você não se tem. sente confortável Quando você se sente com a sua confortável com a sua genitália. Eu não vou genitália. saber. No caso de vocês, sempre foi assim. Não, sempre não. Você já pensou? Sim, o meu plano sempre foi fazer a cirurgia. Só que depois que eu comecei a. É porque antes de eu me relacionar com mulheres trans, eu nunca usei minha genitália. Ou seja, eu era, a lésbica do rolê, ativa, que não deixava ninguém. Tanto que eu nunca transei pelado, eu sempre transei de roupa. Eu fui transar pelado depois da minha Mastec. Então, depois de 27 anos que eu fui tirar a roupa. Mentira! Porque eu achava que deixando outra pessoa me tocar, eu estaria sendo uma mulher, entendeu? E não era isso que Na eu minha queria. época, as lésbicas ativas que eu conhecia, elas eram assim, elas não gostavam de ser tocadas. E daí depois eu entendi que, na verdade, não é porque eu não gosto de ser tocado, porque o meu órgão genital é aquele, é com ele que eu sinto prazer, e eu fui entender que aquilo foi algo imposto, sabe, pelo meio que eu vivia, pela sociedade, de que eu teria que ser assim, sabe? E daí quando eu comecei a me relacionar com mulheres trans, que a chave virou, que eu entendi, né, quando a gente se vê em outro corpo, porra, o corpo dela também não é o padrão, sabe? Então, o meu também não é. Então, e a gente conseguir se entender, aí acabou. Isso aí acabou. Eu falei, não, sou muito feliz com o que eu tenho. Não tenho problema nenhum com isso hoje. Deu tudo certo, tá inclusive, meu, né? é maravilhoso. Depois que eu descobri o poder. Imagina, gente. Eu também, eu nunca tive problema. Sempre gostei do que eu tive, sempre gostei de usar o que eu tenho. Então, eu Nunca pensou em tirar. Penso em alguns episódios no meu dia a dia, na hora de ir na praia.
Tá. Pra guardar tudo ali, tipo, eu faço meio que considerada uma mutilação, né? Tipo, porque eu uso esparadrapo, faço todo um negócio ali, me machuca, fica ferido, até mostro pra ele, tira se tá sangrando às vezes. Nossa. Mas tudo isso só pra dar uma passabilidade, assim, Sim. não sofrer tantos olhares. Sim. Ou na hora de usar uma leg também, antes quando eu ia pra academia também, eu botava 2, 3 calcinhas por cima pra poder também. Então é mais Então, só sobre nesses- o externo, não é, sobre você. Mais nessas questões, assim, que às De vezes fora eu mesmo. penso, E às vezes também eu tenho uma certa curiosidade, de saber como que é. Conheço várias amigas que fizeram, aí conto os relatos dela, eu fico, ai meu Deus do céu, será? E como é que foi pra E decidir? você já não gosta de um procedimento? Então. Só que Podia esse, fazer por curiosidade. só que esse é irreversível, né? Se não, uma vez que pelo amor de faz, não Deus. tem mais volta. A cara do então, Roberto assim, assim, ó. Eu Não, agora- porque a gente debate, a gente, entre nós, a gente debateu muito sobre isso. Eu acho que ela tem que fazer se ela se sentir confortável, mas se for uma coisa dela mesmo, sabe? Sim, não do... Não se for uma coisa por estética, por isso, porque é uma coisa realmente irreversível. Pode dar bom como pode dar ruim. E se der ruim, esquece, não tem volta mais, sabe? É viver o resto da vida sem sentir um orgasmo. É tipo isso, sabe? Então tem que ser uma coisa bem pensada mesmo. Ai, mas ainda bem que você não fez, né, Erika? Porque olha aí. Senão não tem como. Temos agora o resultado disso aí que é impagável. Gente, como é que foi Sim. que vocês decidiram ter o Noah? Ou não foi uma decisão, aconteceu. Não, Eu foi só botei uma planejado. arma na cabeça dele e falei, vai ser certo. É mesmo, Olha né, lá. gente? Não tem esse perigo. Ah, não, né? Porque você teve que se preparar, né? Tem esse perigo, tá? Acontece, não é porque você é hormonizado que você não engravida mais. Pode acontecer, sabe? De um óvulozinho sair dali, entrar e as coisas acontecerem. Como já aconteceu com alguns amigos nossos, tem relatos. Mas o nosso foi planejado. A gente teve... Mas antes você tomava algum cuidado? Não, Pra não nada. acontecer? Não, Pra foi mim, sorte eu tava mesmo. imune só com hormônio, só. A fé. Eu não menstruava mais, então eu achava, Não não vai. acontece. Aí, quando a gente decidiu, depois de um tempo, a gente já tinha esse plano, antes de estarmos juntos, a gente já tinha esse plano de ter um filho. E daí, quando a gente se juntou mesmo, daí a gente começou a mastigar melhor isso. Eu queria com 35. E ela ficou no meu pé, me infernizando, porque... Aí eu comecei a entrar na noia, né? Eu falei, gente, 35, será que eu não vou estar muito velho? Porque eu já... Na época, eu já tinha 7 anos de hormônio, antes de eu engravidar. Eu falei, não sei até que idade que meu útero vai funcionar, né? Sim. Então, se não for agora, talvez vai ser nunca mais. Então, aí eu falei, não vou pagar pra ver, não. Aí a gente foi lá na minha médica, onde eu passo desde o começo da minha transição. E daí ela sugeriu que a gente parasse de tomar os hormônios, né? Porque ela também não tinha estudo, não tinha como falar, que não existe estudo sobre isso, sabe? Como uma mulher trans e um homem trans, com quanto tempo eles ainda conseguem, sabe? Reproduzir, enfim, ter o órgão funcionando ali, os órgãos reprodutores. E ela falou, para de tomar testosterona e a gente vai fazendo exames para ir acompanhando como é que tá, né, o desenvolvimento. E daí a gente parou, e daí a gente começou a fazer exames. Nos primeiros, o meu óvulo tava quase minúsculo, tava bem atrofiado mesmo. Então quase não dava nem para ver no ultrassom. Aí foi passando, e depois de 1 ano e 4 meses, eu voltei a menstruar. Você ficou 1 ano e 4 meses sem tomar hormônio? Pra E conseguir você não menstruar. tinha receio de voltar alguma coisa? Não, né? Não volta? Volta? Não, o que volta o externo não volta, tá? Continua a mesma coisa. Tá. O que volta, vamos dizer, são coisas assim, por exemplo, gordura localizada. Você começa a perceber que a barriguinha já começou a crescer mais, entendeu? Que o quadril começou a ficar mais largo. Mulher sofre, né? E daí, tipo, emocionalmente falando também, eu comecei a ficar mais emotivo, eu comecei a ficar, tipo, questionando Bipolar. algumas coisas. Bipolar. Bipolar pra caramba. TPM. A minha libido ficou péssima, péssima mesmo. Nossa. Assim, foi uma fase ruim pra mim, emocionalmente falando, tá? Ah. Emocionalmente, mexeu muito, assim, eu já não me reconhecia mais, porque a testosterona pra mim é como se fosse o espinafre do papai, sabe? Sei. Tipo, eu fico empoderado, eu fico poderoso, eu fico, sabe? Fico muito bem comigo, fico ativo, fico criativo, e sem ela eu fiquei muito pra baixo mesmo. Aí, depois desse rolê todo, a gente conseguiu engravidar, que daí voltou a funcionar. E quando a gente tinha desistido, porque nesse tempo, né, pra engravidar, Tentando. a gente viveu várias coisas, entendeu? Aí a gente também ainda não tava numa fase legal da nossa relação.
E daí a gente já tinha desistido, a gente tava separando, ela já tava dormindo na sala e eu no quarto. Eita. Você que vai passar. Eu fui pra sala. É porque eu sempre gostava de dormir na sala. Com a televisão ligada. Ela ligada. eu não gosto. Aí eu falei, vou ficar por aqui mesmo. Aqui. Tá tudo Vocês resolvido. conheciam outros casais que já tinham passado por isso? A gente, na época, a gente só. só tinha visto um, que é... Não é da Colômbia, de onde que é? Porto Rico. Porto Rico. São porto-riquenhos. Nem era daqui? Não. Era daqui. Hoje tem outros Hoje casais tem, assim hoje que a gente vocês conheceu convivem? vários. É, Tem um monte. imagina. Mas bom. assim, publicamente, que expôs mesmo todo, eu acho que vocês são um dos poucos, né? Vocês são uma referência. No Não. meio, vocês são. Tem outros que são públicos também, tipo, que postaram Não tem bastante. tantos, assim, né? Ah, não tem tantos, a gente consegue contar nos dedos de uma mão só. Então, vocês são uma referência por isso. Eu acho que que foi público, assim, pra mídia, só foram O com a gente Cleiton, 3, né? O Acolinho, o Cleiton e a gente. aqui do Brasil Acho que... Então. 3, é isso. E como que foi ver o seu corpo mudar? Então, isso foi um dos motivos, né? Isso aí me abalou bastante. Graças a Deus eu tive minha doula, Doulinha, te amo, Você falou bastante dela. que ela me ajudou muito com esses processos, sabe? Me entender essas questões, tipo, eu me sentia muito frágil, eu me sentia muito vulnerável. E eu sou, como pode dizer, eu sou explosivo demais, gente. No trânsito eu brigo com tudo. Nossa, agora na hora de vir, eu já vai começar. Ele falou, cara, tá dirigindo o caminhão, aí eu, parou. E daí, com a gestação, eu me vi nesse lugar que eu não poderia arrumar uma confusão. Por quê? Tá eu e a Érica, eu tô com aquele barrigão, ninguém sabe que tem um bebê ali dentro. Olha e fala é cerveja. um homem de barriga de chope. É uma doença. Então, numa alguma briga, o coisa. soco vai vir primeiro em quem? Vai vir em mim, não vai vir na Érica. Vai vir em mim. Então, se eu arrumasse uma briga ali, não adianta, não tinha como. Então eu tinha que evitar ao máximo qualquer exposição que eu pudesse sofrer, entendeu? E aquilo me deixava puto, porque às vezes eu queria me defender, eu queria falar, e eu não podia, pra evitar uma confusão maior. E a doula me ajudou muito com isso, né? Ela falou uma coisa bem importante pra mim, que foi assim, você não tá num lugar de fragilidade, você não tá num lugar de fraqueza, você tá num lugar onde a gente poderia mais estar forte no mundo, porque a força do útero é a força mais poderosa, sem ela, ninguém estaria aqui, né? Todos nós viemos de um útero. Então esse processo de gerar uma vida é a coisa mais forte que tem na natureza. Então assim, quando eu entendi isso, sabe, falando espiritualmente, energeticamente falando, sabe, fora daqui do nosso mundinho pequeno, olhando uma coisa maior, falei, pô, é verdade. Daí eu comecei a me conectar mais com coisas que eu gosto, que eu acredito, né? Eu gosto muito de xamanismo, budismo. E daí eu fazia meu rapé, não sei se vocês sabem o que é rapé. Sim, sim. Fazia muito meu rapézinho lá e aquilo me acalmava. A Érica também foi bem parceira. Fazia o cacauzinho dela lá. A Érica nunca gostou dessas coisas, gente. Do sagrado feminino? A ayahuasca Foi, já rolou? Já? Levei Já ela e fiz tudo. duas foi 3 vezes. 3 vezes. 3? Foi. A última foi lá agora no chá. No chá das meninas. A terceira vez, sei lá, no chá. É. E aí ela começou a me acompanhar, coisas que ela nem curtia, né? Nem era do rolê dela, ela começou a me acompanhar porque ela via que fazia bem pra mim e acabou fazendo bem pra nós dois, porque Vocês se reconectaram, né? foi assim, na gestação a gente ficou muito, muito unido mesmo, foi muito gostoso. Foi bem Legal. bom. E ainda Incrível. teve parto normal. E ainda o parto foi a coisa mais linda do mundo, né, mãe? Foi. Já sabia que era parto? Você já tinha... Não, né? Não, já tinha definido que era parto Já? normal, já. Já. Eu Meu queria Deus. parto normal E você mesmo. tava lá, né? Tava. Do lado. Aham. E Tava ele na te frente, engana, pela né? foto que eu vi, Eu ela tava tava na na frente. Ele te frente. engana. Ela queria ver saindo. Era, e daí falava assim, ai, fica mais pro lado. Eu, não, quero ver sair, quero ver cada detalhe. Eu que cortei o umbigo do Noah. Ai, que É. incrível. Foi. Que coisa mais linda. E Foram aí, 12 horas de mágico. trabalho de parto e 12 horas assim intensas lá. Foi bem bom. aí eu ficava perguntando, força. dói? Ele falou, É. nossa, dói É muito, muito. gente. Xingou ela Gente, horrores, né? eu me imaginei, arrependi eu tanto. chorava com ele. Teve uma hora que eu comecei a entrar em pânico, comecei a chorar junto com ele. E, ai, meu Deus, eu não sabia o que fazer. E uma semana antes, eu comecei a ter uns sonhos doidos. De que ele ia parir
E ele segurava o bebê e o bebê morria. Porque ele ficava, menina do céu, e quando chegou na hora que isso começou a acontecer, tipo, né? Eu imaginei dava mais raiva, porque acontecer. Eu naquela dor do inferno, ela falava, deixa solta, deixa. Eu relaxa, amor, relaxa. Você acha que eu não tô soltando? Você acha que eu não quero que saia logo eu daqui? Eu fiquei no medo do meu sonho, né? E eu falava, amor, não prende, solta, relaxa. Nossa, deixa eu sair, deixa eu sair. Gente, se eu pudesse a mão e tirar, eu teria feito. Aí ela falou, deixa eu sair. Aí que hora que eu saí, eu fechava o olho e ficava assim, ó. Só pra não responder. É uma loucura, mas é gostoso. Não, eu teria outro filho parto normal. Se eu tivesse outro, seria parto normal de novo. Teria normal de Normal de novo. Eu não sei se dá pra gente colocar na edição aí, mas, gente, se não der, entrem no Instagram deles, pelo amor de Deus, agora e vejam. As fotos são muito lindas de vocês. Sim, ficou bem dois. bonito. Você com aquela barrigona, é uma imagem, assim, icônica, muito linda. E a gente tem muito a linda. série todinha do parto, que a gente gravou o parto todo, então a gente dividiu em 5 episódios e deixou lá do começo ao fim. Tá no Instagram? Tá no Instagram. É onde? Nos destaques? Tá, não, nos destaques não, tá no feed lá. Tá no feed normal, lá embaixo, né? Você criou os álbuns separados lá que eu falei, das séries? Não, acho que não. Reels? Posso fazer isso depois. Lembrou de mais uma. mais fácil. Pro pessoal ver 1, 2, 3, né? Aí chegou a sua vez, Bela Diva, né? Porque aí você foi amamentar. Ele teve e falou, agora é você, minha linda. Foi. Que também não foi fácil, né? Aí entrou, né, de novo, a curiosidade igual da cirurgia da voz, né? Que eu saí pesquisando igual a louca pra saber como que era, onde que tinha, como que fazia. A mesma coisa foi com a amamentação. Quando a gente descobriu que ele tava grávido, né? E quem descobriu quem foi? Quem descobriu? E quem descobriu foi eu. Ela que descobriu que eu tava grávida. Foi eu que descobri. Porque era uma bipolaridade. E esse menino, uma hora, me queria por perto. Daqui a pouco me chutava, já não me queria mais. E uma hora voltava, e outra hora terminava. E eu falava, gente, que loucura é essa? Que loucura é essa que eu não tô entendendo? Aí daqui a pouco ele, que desejo de comer, vontade de comer não sei o que azedo. Começou a comprar coisas em conserva. Era pepino em conserva, ovo em conserva, batata em conserva. Tudo em conserva, cenoura. Ele fez 2 potes, assim, ó, imensos. Eu falei, não vou ficar comprando mais, não. Vou comprar a fruta, os legumes, eu mesmo vou fazer. Você mesmo vai conservar. Mano, eu fiz 3 vasilhas gigantes, assim, ó, de batata conserva, ovo. Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa, algo de errado não tá certo. Peraí que eu vou descobrir o que é. Comprei um teste. Comprei o teste de gravidez. Aí deixei na pia, do lado do vaso, assim, pra quando ele fosse, né, fazer xixi e tal, ver se lá e já fazer. Daí ele foi, viu, mas não fez, né? Fiz. Demorei uns 3 dias pra fazer. Foi, aí depois ele me perguntou, pra que aquele negócio lá, aquele teste lá no banheiro que eu não entendi? Eu falei, só faz. Aí ele, não, mas por que eu? Só faz o teste. Não tem como isso acontecer. É possível. Na hora que ele fez, ele subiu, né? Nesse dia ele subiu, que nosso quarto é em cima, ele foi lá pro nosso banheiro, aí ele foi fazer o teste. Menino, esse menino desceu as escadas correndo, que eu não sei como ele não caiu aquela escada. É mentira, tá quebrado, isso daqui tá quebrado. Você tem 2, você fez 2? Então, aí eu falei assim, como assim tá quebrado o quê? Isso daqui, olha isso daqui. Quando eu olhei, eu falei... Sabe, a visão da Raven, eu paralisei assim, meu Deus, e agora? Aí ele tá quebrado, eu falei, não, peraí, vamos comprar outro. Aí eu fui lá no aplicativo da farmácia, pedi outro, isso era o quê? 2, 3 horas da manhã, né? Era de madrugada já. Aí vieram, entregaram, aí ele correu pro banheiro de novo pra fazer. Quando ele disse aqui, não, esse menino me deu... Esse aqui também tá quebrado, não tá funcionando. Eu não acreditava, gente. Pra mim era um mioma, era qualquer coisa. Porque acho que uma semana antes você tinha feito ultrassom. Tinha feito ultrassom. Pra ver como é que tava, como é que tava os ovários e não deu nada na ultrassom. Ai, que doideira. Foi, e daí quando fez os 2 testes, ele falou, não tá quebrado. Aí a gente fez um exame de sangue. Eu só acredito nos de sangue. Só acredito quando fizer o de sangue. Aí no dia seguinte a gente foi lá fazer o de sangue. Demorou 2 dias pra sair, quase que ninguém dorme naquela casa. Foi. Mira, e quando saiu o resultado? De quanto tempo que tava? Quase 3 meses já. Aí a gente não acreditava. Foi, eu falei, não é possível, gente. Como assim? Novo. Tá errado isso aqui. E o de sangue como quase 3 meses? Não tem como. Tinha 2 meses e meio já. Eu falei, como assim tá com 2 meses e meio, gente? Quase 3 entrando meses, por 3. gente. E eu muito doido na balada uma semana antes. Foi. Eu já tava grávida. Foi. A gente bebendo horrores, fazendo, nossa. Aí vocês vão fazer as contas, conseguiram chegar à data então, que aconteceu? Foi na época da mudinha. A mudinha. Foi, a mudinha entrou na sua barriga.
Precisou ficar muda pra acontecer alguma coisa. Foi lá em Fortaleza, no meu repouso, né? O repouso, olha o repouso. Que repouso, não é mesmo? Foi. Gente, que top. Ai. E essa amamentação aí? Então, aí eu fiquei nessa dúvida. Eu falei assim, mas e aí? Tipo, o Roberto não vai... Ele fez a mastectomia, né? Então ele não consegue amamentar. Aí eu falei, será que é possível conseguir amamentar? E eu sempre fui fissurada em biologia. Então eu saí pesquisando. Menina, saí pesquisando em tudo. Sobre o corpo humano, sobre glândula mamária, como que funcionava a glândula mamária. E daí eu vi que todo ser humano tem glândula mamária. Todo animal tem glândula mamária, não é só todo ser humano. Todo animal tem glândula mamária. E o que faz estimular essa glândula mamária é os hormônios. E daí eu fui pesquisando mais fundo, tentando achar casos de outras mulheres trans que já amamentaram. E daí eu não achei, mas eu achei de homem cis, que amamentou. E sem uso de hormônio. Caraca. Só por estimulação. Eu falei, mano, se o cara não toma nada ali, nada feminino e conseguiu. Eu com anos de hormonização. Não tem como não acontecer isso. Só que eu fiquei procurando médico, perguntei pra nossa médica, nossa endócrino, se ela sabia, né, se alguma coisa era possível disso. Ela não tinha informação também, falou que não sabia. E daí eu fiquei nessa saga de procurar e não achava. Até que um dia a gente estava no aniversário. E chegou lá no aniversário, tinha um casal de lésbicas, que uma engravidou e a outra amamentou. E daí eu, tipo, não sei, foi o destino, acho que realmente fez a gente se encontrar ali. E a gente começou a conversar. E quando ela falou isso, eu falei, nossa, sério? Eu tava pesquisando, tava tentando saber se eu conseguiria amamentar. Aí ela falou bem assim, ó, eu posso te passar o contato das minhas médicas, que é especializada em amamentação. E você conversa com ela e tira a sua dúvida, vê se é possível. Falei, beleza, ela me passou o contato. Ainda passei uns dias tentando como que eu iria mandar essa mensagem, porque, tipo, eu achei que eu ia levar logo fora, né? Ai, onde tu quer amamentar? Ou... sabe? Eu já imaginei que ela já ia me julgar, sabe? Depois daquele julgamento lá em Aracaju, né? Então, você tá defensiva, não adianta. Aí eu falei, eu fiquei uns dias ainda com o contato dela, eu falei, ai meu Deus do céu, eu vou mandar mesmo assim. Eu falei, vou mandar. Mandei mensagem pra ela, falei, doutora, ó, meu caso é esse, meu marido é um homem trans, ele tá grávido, mas ele tem mastectomia, não consegue e tal. E eu queria saber se é possível eu amamentar. Porque logo no meu início quando eu tinha 17 anos, que eu falei que eu tomei os hormônios lá por conta, eu cheguei a lactar. Só que eu não sabia que era leite que estava saindo do meu peito. E daí eu contando essa história para as médicas, ela falou, então você tem um histórico de lactação. Isso daí foi leite realmente que saiu do seu peito. Eu falei para ela que saiu uma secreção branca e tal. Eu achava que era pus. Eu falava que tava dando câncer, achava que tava dando câncer no meu peito. Até parei de tomar os hormônios na época. Eu achei que tava dando câncer. A minha mãe, lembra que minha mãe falou que aquele negócio ia me matar? Pronto, então, aí tava tudo certo. Mãe falou. Só que quando eu falei pras médicas, elas falaram, não, isso aí foi um histórico de lactação. Então você tem tendência de lactar. Aí elas perguntaram qual que era a forma que eu tinha colocado a prótese. Porque dependendo da forma que eu tinha colocado, poderia influenciar. Como eu coloquei aqui por baixo, não sei, eu esqueci o nome do método que coloca por baixo aqui assim, então não danifica tanto as glândulas mamárias na hora de colocar. Agora, se eu tivesse feito aquela que é pela auréola, que tira, então ela danifica os dutos e daí eu não conseguiria amamentar por conta disso. Mas como eu não mexi na auréola nem nada, então ela falou, a gente tem uma boa chance aí de conseguir, porque mesmo assim, quando vai colocar a prótese, ele faz uma limpa, né, ali dentro, tira um pouco do tecido. Sim. Ela falou, a gente pode ter uma boa chance aí de conseguir. E daí ela falou, você tá com quanto tempo? Acho que você tava com... Nossa, tava no comecinho. Aí ela falou assim, ó, a gente vai esperar um pouco. Quando tiver faltando 3 meses para nascer, a gente começa a fazer o processo de indução. Porque leva geralmente 3 meses para começar a acontecer. Então, o legal vai ser assim, tipo, já um pouco já chegando para... Quando ele já nascer, ele já começar a pegar e tal. Aí, beleza. E, assim, aí quando eu mandei mensagem para ela perguntando se era possível, né, eu amamentar, ela falou, claro, eu tenho 2 casos de outras meninas trans que amamentaram também. Falei, nossa, mentira, ela tenho
Tem uma que também não se hormonizava e ela tinha um problema lá, que ela também não podia tomar hormônio. E foi através de chás, que as médicas também passam, que ela conseguiu lactar, para estimular a prolactina. Olha só. Um chá que Sim. é o Elas são incríveis, feno né? grego. Elas duas. Elas têm um livro que elas são referência em amamentação. Inclusive, a gente vai passar o contato para vocês. Não, Com por certeza favor, vão precisar. Não, com certeza. E daí tipo, Ela é ótima. tem o chá também que ela passa, se caso você não puder tomar o hormônio e tal. E daí essa outra trans, ela tomou o chá, que é o feno grego, que ele aumenta a prolactina. E ela conseguiu amamentar. Aí eu falei, então bora. Aí quando deu o meu prazo, né, que tinha que esperar para até próximo do Noah nascer, 3 meses antes, aí eu comecei a fazer o tratamento. Só que, para surpresa delas, eu com 20 dias de tratamento, eu já comecei a lactar. Caramba. Já comecei a lactar. A médica ficou assim, como assim? Com 20 dias, tá lactando. Era pra você amamentar de qualquer jeito. Ela falou, gente, a gente dá o prazo de 3 meses, porque até nossos pacientes cis levam até 3 meses para começar a lactar. Aí ela falou aqui, tipo, pode ter sido também, meu desejo foi tão grande, minha vontade foi tão grande que eu liberei a ocitocina, que a ocitocina também ajuda, é o hormônio do amor, né? Sim. Então ela ajuda ali a liberar o leite também. Então ela falou que eu posso ter liberado também bastante ocitocina nesse processo e isso ajudou bastante. Tanto que ela falava, sempre vai confiante, fala que você vai conseguir, vai conseguir. Nunca pensa faz negativo. toda a diferença, né? Sim. Ela fala que você vai conseguir, que vai lactar. Pensa isso, mentaliza que você vai dar certo. Que foi exatamente o que aconteceu com o cara cis lá, né? Foi meio que um placebo ali, mental que ele fez, que ele precisava amamentar os filhos e... Lá na minha pesquisa que eu fiz, né, que eu achei do caso do cara cis que não tinha nenhum tipo de hormônio e ele conseguiu lactar, foi porque a esposa morreu no parto. Nossa. E ele entrou no desespero de como que ia amamentar o filho. Meu Deus. E daí ele, nesse estímulo, começou a produzir. Nossa, E depois da primeira mamada, você se arrependeu pela dor ou não? Então, ou foi tudo bem? Foi tão anestésico assim, a primeira mamada, porque tava tanta ocitocina liberada ali na hora daquele momento do parto, era tanto hormônio do amor, era tanta coisa ali envolvida que eu nem senti, sabe? Se doeu, se não doeu, se não doeu, só tava naquela felicidade de ver ele sugando. E eu tenho uma foto que ele tá segurando meu peito e olhando pra mim assim na primeira mamada. Nossa, foi muito lindo. É emocionante. Incrível. Foi. Mas aí depois, né, que passou todo o rolê da emoção. Aí dá pra gente acompanhar lá que você deixou tudo bem claro, né? Aí doeu um pouquinho. Sem Dói, né? firulas e enfeitar o papel. Deixou lá bem a realidade mesmo. Sim. Isso é muito legal também. Sim, a gente acompanhar de você. Gente, voou a hora. A gente acabou o tempo, a gente já passou quase meia hora, mas a gente precisa fazer mais 2 perguntas para vocês. Uma, a gente vai perguntar do nosso patrocinador oficial, e essa é assim, o resumo de toda essa trajetória linda que vocês passaram. Primeiro que em vários momentos aqui a gente se emociona, eu tenho certeza que, cara, Érica, você falar tudo que você passou em Aracaju, com esse sorriso no rosto, é uma vitória muito grande, porque você fala isso sorrindo de um jeito super leve, mas dói no coração da gente ver tudo que você passou e que tantas pessoas passam, mas que essa exposição de vocês, tudo que vocês fazem tá aliviando, tá deixando tudo mais leve e tá abrindo caminho para que as pessoas não passem mais por isso, né? Através do seu sorriso, da sua leveza e do Beto, né? Que também trazendo toda essa realidade da decisão dele, de assumir é isso mesmo, de mostrar o quanto foi libertador para ele depois que ele falou, cara, não é isso, sou trans, e da gente assumir a nossa identidade, como tudo flui, como tudo muda. Mas eu quero saber como que tá sendo, assim, resumindo vocês dois, a experiência de serem pais. É que sempre você fala, eu falei, dá pausa pra ele. Ai, gente, tipo, é um aprendizado, né? A cada dia a gente aprende. A gente ficava antes preocupado, né? Como que a gente iria passar os ensinamentos pro Noah, né? Mas é o contrário, é ele que tá nos ensinando muita coisa. Tipo, do amor, da nossa conexão, da nossa dedicação a ele. Depois que ele entrou na nossa vida, tipo, tudo mudou e ao mesmo tempo fluiu, né? Pra melhor. Pra muitas coisas, abriram portas pra muitas coisas pra gente também. E quanto essa parte agora? Em modos gerais, em linhas gerais, pra mim foi assim, a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida, sabe? Independente de qualquer coisa, hoje ser pai, ter um filho,
E ter uma pessoa que eu sei que eu vou ser o amor da vida dele e ele sempre vai ser o amor da minha vida, pra mim tá sendo incrível. E não me arrependo de nada, não vamos romantizar que é fácil, não, gente. É a vida que muda, é a rotina que muda, é a prioridade que muda. São muitas coisas que mudam pra gente botar um bebê na nossa vida, né? Só que, mano, aquele sorrisinho banguelo, ele paga tudo, ele vale a pena. E é isso, é incrível e transformador. Eu acho que o Noah, na verdade, tá me ensinando a amar de verdade, sabe? Porque eu cuidar dele, eu tendo que cuidar dele, cuidar de um ser ali, de um que eu falo que é meu bichinho, meu filhote. Cuidar dele, ele tá me ensinando a cuidar mais de mim também. Eu hoje busco ter hábitos mais saudáveis, busco botar esporte na minha vida, mudar, sabe, coisas que fariam mal pro meu corpo, porque eu quero estar 100% assim na evolução dele, eu quero estar presente em tudo. Então eu preciso da minha máquina funcionando, botei isso na minha cabeça, preciso estar bem forte para acompanhar ele em tudo. Então eu acho que é isso. A gente aprende, na verdade, a se cuidar mais e cuidar do próximo quando a gente tem um filho. Não. Ah, não, gente, vocês são muito apaixonantes, pelo amor de Deus. E olha que com este pequeno, esse gigante de luz, esse pinguinho de luz aí, que é um sol, na verdade, eu tenho certeza que a vida de vocês prosperou e muito, vida financeira também. Mas com uma mulher dessa que adora fazer um monte de procedimento, eu quero saber a pergunta, Tammy Schultz. Será que eles são bons com administrar a vida financeira? A grana, como que é a relação de vocês com o dinheiro? Na tela, Rude, o nosso patrocinador oficial, Ega Finanças, para essa pergunta crucial. Ui. O Roberto já olhou. Vai, Érica, responde. Esse não é seu, vai. Na verdade, a Érica é a tesoureira. Tem alguém que cuida mais? Ela é a tesoureira. Que legal. Mas assim, antes eu era bem gastona. Nossa senhora, antes do Noah, né? Antes do Noah, tipo, enfiava o pé na jaca, e se enfiava em um monte de dívida. Parcelado. Tudo parcelado. Graças a Deus, acabei minha última parcela. Cartão de crédito, não podia ter acabei minhas dívidas agora, acho que em outubro, que a gente acabou com todas as dívidas. Olha, que coisa maravilhosa. Tinha parcelado aí, tinha dívida pra 12 meses, acabou agora, graças a Deus. Foi. Ai, que beleza. A gente ainda tá, vamos dizer que a gente ainda tá, tem muita coisa que é pra aprender do lado financeiro. A gente percebe que teve deslizes, né? E teve erros quando a merda tá feita. Fala, puta, mano, a gente não aprendeu essa lição ainda. Era pra ter feito assim, a gente fez assim, aconteceu de novo, a mesma coisa. Mas acredito que a gente tá bem melhor. Mas tem muita coisa pra melhorar ainda. Mas a Ega tá aqui pra isso, né, amor? A Ega tá aqui pra isso. Inclusive, vocês ganharam uma consultoria financeira. Ah, que delícia! Esse nosso amigo, Lucas M. Saboia. Ele transformou e transforma as nossas vidas. E nem é só porque ele é o nosso patrocinador, né? Uma publizinha. É real. Ele chegou pra transformar e agregar muito mais. Não só nas nossas vidas, como na vida de quem acompanha a gente, de quem segue a gente, que sempre pergunta, o que vocês fazem? Mal a galera sabia que a gente não fazia nada direito. A gente já tá aprendendo agora. Então, e o legal do Ega é que eles chegam, não tem uma coisa certa, não tem uma regrinha que tem que seguir. Pra quem não gosta de planilha também, que algumas pessoas não gostam, aquela coisa de preencher. Eu sou da planilha. O Roberto cria a planilha pra mim e fala, bota tudo aqui. Ai, meu Deus, pra gente E a gente sabe que pra muitos é uma tortura, é um desafio. E ele se adapta e cria o método que é ideal pra cada um. É individual. É um trabalho muito gostoso. Não, isso é muito bom. Quando a gente fala de finanças, assim, não adianta a gente pegar lá um cara lá que tá falando... Sabe, uma coisa geral, sendo que a minha vida, a minha realidade é outra. Eu tenho que fazer coisas, tipo assim, investe na bolsa, não. Aplica, não, gente, eu tenho que fazer coisas que estão dentro da minha realidade. Exato. Então, quais são os investimentos que eu faço que tem a ver comigo, né? É isso, é exatamente isso. Então tem que ser direcionado. Tem que ser direcionado. Que bom, fiquei feliz, eu gosto muito disso aí, hein? Ele vai chamá-lo. Vou fazer muito. Vai entrar em contato com você. Ele é um fofo, vocês vão amar. E você que tá do outro lado, Churuneides, você também pode prosperar na sua vida, realizar os seus sonhos, comprar seu carro, seu apartamento. É só questão de organização, de saber administrar o dinheiro. E o Lucas tá aí pra fazer essa mágica na sua vida. Aliás, ele fala que não tem mágica, então não posso usar essa palavra. Não tem mágica, mas tem lá todo um procedimento, todo um conhecimento
e toda a assessoria dele que vai transformar a sua vida. E ó, tô te falando sério, real oficial. É mais barato que muita pizza por aí. Então, investe na sua vida, faz diferença. @LucasM.Saboia. É só chamar. Luquinhas. Você vai ficar de queixo caído. Você viu aqui, Érica? Se já tivesse independência, não precisava voltar, né, Érica? Tomar os hormônios de novo, desviar a vida, só dá atrasar um pouco mais. Independência financeira faz toda a diferença, né, gente? Então, é isso. É isso. Quero reforçar uma coisa aqui, galerinha. Não conta. sobre o Ega, é sobre esses dois aqui que ensinaram muito pra gente hoje, pra vocês aí de casa também. Só que uma coisa que a Isa falou lá no começo sobre a gente, às vezes, não vai saber tudo, às vezes a gente não vai entender sobre tudo. Óbvio que a gente também, assim como eles, a gente não tem que ensinar nada pra ninguém. As pessoas têm que, por elas mesmas, irem atrás, entenderem que existe várias formas de amar, várias formas de se relacionar, que não é só o que acontece na bolha de vocês. Entender que o amor é isso. É leve, é lindo e que a gente não precisa... eu imagino o tanto de dúvidas que as pessoas chegam para vocês, perguntas, até gafes, que eu mesmo conversando com o Beto, não sei se você vai lembrar. Não. A gente tava falando essa foi engraçada. Não, olha essa, Érica. A Érica não sabe o que é. Ele te contou? Se foi inseminação, né? Eu falei assim, não, que o meu... ele perguntou do doador, eu falei, o nosso é internacional, tá? Eu falei, o de vocês foi nacional mesmo? Aí ele falou assim, foi natural, no caso, né? Não, internacional de Aracaju. Aí eu falei, meu pai amado, se eu que ainda... Olha, Ela também é dificílimo de dar uma gafe dessa. Eu falei, cara, então é isso. Procurem saber, procurem entender, respeitar os outros universos, que no fim é um só, mas que existe fora da bolha de vocês. Que com certeza vai ajudar a contribuir a gente se respeitar cada vez mais, a se amar cada vez mais. Porque é isso, né, gente? A vivência, na verdade, assim, o que eu acho, assim, é a vivência que transforma a gente. Mesmo como eu era um homem trans, super preconceituoso, super machista, isso só foi mudar quando eu permiti viver novas experiências. Isso não quer dizer me relacionar, entendeu? É só permitir que essas pessoas fizessem parte do meu meio de amizade, trabalho, enfim. Ter essa vivência com outras pessoas, isso que me transformou, entendeu? Acredito que muito seja isso. Não é às vezes nem a pessoa queira ser preconceituosa ou queira, não. É simplesmente porque ela não se permitiu ter vivências, sabe? Exato. Não é só informação, é vivência. Ouvir um lugar de fala do outro, sabe? Parar de supor, eu acho não. Quem tem que falar é a pessoa que tá naquela situação, né? Tem que ouvir. Nossa, obrigada, assim, do tamanho do infinito. A gente quer que vocês voltem aqui para falar sobre agora a vivência, né? O que vocês estão passando aí de maternidade. A gente vai voltar para falar de maternidade e paternidade. A gente vai voltar para falar disso, que eu sei que vocês devem ter várias experiências incríveis para contar aqui. Mas a palavra é muito, muito, muito obrigada, porque vocês são apaixonantes, vocês são doces, vocês são leves. E as coisas que vocês compartilham, realmente só tem uma palavra para vocês: transbordar amor. Uma palavra, não, já juntei duas, né? Já falei. Vocês transbordam, essa é a palavra. Vocês transbordam por onde vocês passam. Meninas. Obrigada mesmo pelo convite. Foi massa o nosso papo, foi uma delícia. Eu ficaria mais... Muito rápido. Passou que a gente nem... Passou muito. Nem muito rápido. Obrigada. Gratidão mesmo. Obrigada, vocês são maravilhosos. Gente, sigam eles, pelo amor de Deus, é a coisa mais linda. O Instagram, vocês vão querer nunca mais sair de lá. Tem os episódios da gravidez, tem lá uma minissérie pra vocês acompanharem. Tá aqui os arrobas, ó. Aqui embaixo aí. E a gente tem o meu diário de alimentação também, que eu conto. Tá lá no destaque ou tá também no feed? Tá lá no Reels, mas tem no Reels tem uma aba assim de série. Você clica lá e vai ter a série. Incrível. Quero e preciso. Ai, tem muita coisa pra gente aprender com esses dois. E ó, de vocês a gente só pede uma coisa, né, mano? Gente, aquela dedada, né? Aquela dedada gostosinha. Aquela dedada que a gente gosta. Curte, comenta, compartilha, manda. Gente, por favor, postem aí nos stories aqui, porque todo mundo merece conhecer a história desse casalzão de respeito. E dessa forma vocês também fazem um mundo muito mais colorido, muito mais igual, muito melhor. Beijo no coração. Beijo, família colorida. Até a próxima NatizaCast. Tchau, tchau.